Bom, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos aí à nossa aula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre memória real, memória física e a memória virtual. Então a ideia é que vocês acompanhem comigo ali o conteúdo e caso vocês tenham dúvida a gente pode usar o chat para poder responder. Eu não consigo ver vocês aqui, a visão da tela, então vocês podem me chamando e a gente vai batendo um papo, tá bom? Então, para você poder entender um pouquinho sobre memória real e memória virtual, esse é um assunto que é muito parecido aí com a questão que vocês estão vendo, talvez com a parte de arquitetura de computadores. Então eu preciso que vocês entendam como é que vai funcionar isso agora em nível de software, em nível de sistema. Então, para que você entenda isso, eu preciso que você entenda a diferença que existe entre tamanho, preço e velocidade de cada uma das memórias. E temos dois princípios que a gente vai tratar um pouquinho para frente também, que eu queria comentar com vocês agora. Então, como a gente falou na aula passada, os processos, eles são aí um programa em execução e os threads são ali as linhas de comando que vão estar sendo executadas pelo processador. E para que essas informações sejam atribuídas ao sistema, é necessário que tenha um espaço reservado para que essa execução possa acontecer. Então é nesse momento que entra-se aí a memória. Só que nós temos alguns problemas com a questão da memória, que a gente vai tratar um pouquinho para frente, mas é importante você entender que a gente usa a memória justamente para que o processador tenha a condição de processar as informações. Então, para que você entenda esse conceito, é importante entender que existe memória que é rápida e memória que não é tão rápida assim, tudo bem? Isso a gente está falando sobre nanosegundos, mas é importante entender essa diferença. Então, para que fique mais claro a análise que eu queria conversar com vocês hoje, quanto mais perto esse dispositivo de memória estiver do processador, mais rápido ele é, tudo bem? E quanto mais distante desse processador, mais lento ele vai ser, mais lento vai ser a comunicação entre o processador e esse tipo de memória. E nós temos alguns tipos ali. Os registradores são os que são mais próximos, porque eles já estão ali dentro do seu processador, e eles têm a função de registrar esse pacote de dados. Então, o registrador nada mais é do que um tipo de memória que vai armazenar basicamente as informações de referência daqueles dados que vão ser separados ali por paginação, coisa que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Já a memória cache, aquela memória temporária ali de armazenamento de dados, é uma memória que permite você não ter que carregar todos os dados o tempo todo. Então, o cache, ele é separado em dois níveis, que pode estar dentro do processador ou pode estar fora do processador, mas porém próximo ali dentro do slot, que ele permite que você carregue as informações ali de forma mais fácil. Então, ela não está propriamente, é uma memória intermediária entre o processador e a memória RAM, e ela tem essa função aí. Já a memória RAM é uma memória que ela é maior, ela é uma memória que já não está tão dentro naquele ambiente do processador, mas ela também tem a condição ali de fazer a sua utilização. A gente utiliza muito a memória RAM para manter funcionando aí, no caso, os nossos sistemas. Então, todos os dados passam aí pela memória RAM para poder manter com que a funcionalidade deles ali. Então, existe uma condicionamento de que a velocidade, quanto mais próximo do processador, melhor, e também existe uma questão de preço, né? Então, quanto maior a velocidade, maior o preço, menor a velocidade, menor o preço. Essa é mais ou menos a linha de tudo. E além disso, a gente tem aí memórias de massa, que a gente chama de memórias em disco, né? Que são as memórias que servem ali de forma secundária ali para armazenamento, como as memórias mais antigas ali, ou memórias de data center. Então, é importante entender que quanto mais próximo do processador, mais rápido vai ser essa memória, e quanto mais distante, menor vai ser a memória. E para que você entenda a questão da memória virtual, aqui a gente está falando sobre memória física do computador. E a memória física ela é limitada. Então eu tenho uma limitação física que, por exemplo, os meus registradores eles não têm condição de armazenar tudo dentro do registrador, nem a minha memória cache tem essa condição, nem minha memória RAM talvez tenha essa condição. Então existe uma necessidade de você entender nem tudo cabe na memória. Nem todos os programas que estão em execução, eles vão caber naquela memória naquele determinado tempo. E isso é um processo que pode trazer alguma dificuldade, tá certo? Então, existem algumas questões de processamento único, e a gente tem aí as dificuldades de impossibilitar a execução de outras tarefas, e você também aí tem o que a gente chama de pseudoparalelismo, que é justamente a tentativa que nós temos aí de vários processos acontecerem ao mesmo tempo, e você tem que ter, de fato, uma memória que possa suportar esses processos. E geralmente isso não
acontece de forma física, exatamente. Então, a gente precisa criar talvez um ambiente, né, que permita que essa memória, que essas informações de processo sejam armazenadas e depois endereçadas para poder você fazer aí o processamento físico delas, tá certo? Então, as memórias, elas geralmente são realocadas de forma dinâmica ou de forma estática, e a solução para isso é a memória virtual. Tá? Então, o que a memória virtual vai trabalhar? Ela vai trabalhar com sobreposições, ou seja, eu vou sobrepor as informações que eu tenho disponíveis na memória, ou seja, eu vou utilizar aquilo que eu tenho de recurso disponível. Ele vai trabalhar com uma paginação, que seria você pegar aquele processo gigantesco, quebrar em pequenas partes iguais e atrelar isso daí ao processamento. E você tem a segmentação, que seria eu pegar cada tipo de arquivo, então tipo de dados, tipo texto, tipo código, e separar isso em segmentos e depois utilizar isso nos meus processamentos. Então, eu posso trabalhar tanto com a paginação, que é o que a gente vai mais falar na aula de hoje, como também posso segmentar isso daí. E uma terceira possibilidade é você fazer as duas coisas, trabalhar tanto com segmentação como com paginação também. Então, os endereços utilizados pelos programas são diferentes dos endereços reais. Então, eu tenho endereços que são físicos, ou seja, caminhos físicos para aquele processo utilizar, e eu tenho os caminhos virtuais aí que são emulados aí pela MMU, que a gente vai falar um pouquinho para frente, que é a central que administra isso. Então, para que a gente possa entender aí, de fato, vamos contextualizar a história, a memória virtual é uma técnica bastante poderosa de gerenciamento de memórias, onde as memórias principais e secundárias são combinadas, oferecendo ao usuário a impressão de existir muita memória disponível na memória principal. Porém, de fato, a gente está trabalhando com uma coisa virtualizada, dando essa falsa impressão de potência para aquele processador, tá certo? O conceito é baseado em desvincular endereçamento, feito pelo processo dos endereços físicos da memória principal. E dessa forma, os processos são estruturados e deixam de estar limitados ao tamanho da memória física disponível. Então é uma sacada, galera, para que você possa ter condição de ampliar o seu nível de processamento, tá certo? Então, em vez de eu simplesmente tratar de uma questão de uma limitação física, por exemplo, eu começo a ter aí uma condição de emular essa memória virtual, justamente para que ela possa ter capacidade de atender os meus processos ali. Isso tudo é feito e a gente às vezes não percebe utilizando as máquinas, mas é feito o tempo todo uma levada desses processos até a memória virtual, e depois a própria memória virtual vai atrelando isso aí para a memória física para que o processador possa processar. Então, outra vantagem da técnica da memória virtual é permitir um número maior de processos compartilhados com a memória principal, já que as partes de cada processo estarão residentes, e isso leva a uma utilização mais eficaz do processador. Além disso, a técnica possibilita minimizar os problemas de fragmentação da memória principal. Então, eu consigo, de fato, ter uma otimização muito maior da utilização do meu processador. A primeira implementação foi feita na década de 60, ali no sistema Atlas, que foi desenvolvido pela Universidade de Manchester, e depois a IBM colocou isso aí como um conceito aí comercial na sua família de processadores. E atualmente a maioria dos sistemas trabalha com memória virtual, com exceção de sistemas operacionais de supercomputadores, porque esses aí têm um outro condicionamento aí para poder estar lidando aí, tudo bem? Seguindo aí sobre essa informação, então existe uma forte relacionamento aí entre gerência de memória virtual e arquitetura de hardware. Então é importante a gente entender que esses dois camaradas têm que se combinar para que você possa ter um processamento eficaz aí do processador. E por motivos de desempenho, algumas funções de gerência de memória virtual são implementadas diretamente no hardware. Então também não é impossível você ter aí algumas funcionalidades sendo aplicadas diretamente na parte física do computador. E, além disso, o código do sistema operacional deve levar em consideração características de arquitetura, especialmente nas endereçadas no processador. Então, para que a gente possa entender, esse conceito ele se aproxima muito de uma ideia de vetor, né, em alto nível, e o programa faz referência desse elemento vetor, preocupando-se com a posição dele na memória, ou seja, qual que é aquele espacinho que vai ser endereçado para aquilo. E o compilador ele vai gerar essas instruções e implementar o mecanismo para poder ser muito transparente para você que vai programar. Então, basicamente, a gente está falando de como reservar um espaço na memória para que você tenha a condição de fazer aquele processo. Então, se eu tenho um processo, eu tenho que ter um espaço guardando aquilo. E como que você vai otimizar esse espaço? E qual vai ser esse espaço? Então, a memória virtual ela traz esse tipo de pergunta
pensando, eu preciso de um espaço na memória para que eu possa fazer o procedimento, o processamento daquele processo, e eu preciso também identificar qual vai ser esse espaço e como esse espaço vai ser processado de maneira física, para que um processo não invada o processo do amiguinho do lado. Então, para que a gente possa entender isso, tem algumas formas que isso pode acontecer, em uma maneira de monoprogramação e uma maneira de multiprogramação. Existe, então, a diferença entre as duas formas de você entender. Então, nesse primeiro exemplo aqui no A, por exemplo, eu tenho ali o uso do programa na memória e eu tenho também a operação do sistema que está acontecendo em outra partinha da memória ali, utilizando a memória RAM. Então, eu tenho só duas partições acontecendo, acontece primeiro, depois acontece a seguinte. No exemplo 2, eu já tenho aí uma operação acontecendo dentro da memória de leitura, da memória ROM, e depois utilizando aí o programa, e eu tenho também a possibilidade de você ter a memória ROM sendo utilizada com os drivers, que são o que permite ali os dispositivos de entrada e saída funcionarem, eu tenho a utilização do programa, e eu tenho também a operação ali do sistema mantido pela memória RAM. Ou seja, eu tenho essas três possibilidades na monoprogramação. Entendendo também que a monoprogramação vai ter que sempre executar um processo de cada vez. Então não tem uma necessidade de você ter uma pluralidade muito grande nesse sistema aqui. Então ele trabalha sempre com três vertentes. O particionamento da memória, ele é uma forma de você identificar quanto vale em cada parte da memória. A gente que trabalha na área técnica há um tempo sabe como é que funciona você partir a sua memória, acho que a maioria de vocês deve ter já visto alguma coisa disso, você particionar a sua memória em pedacinhos. Então, por exemplo, eu quero dentro da minha formatação, vou utilizar o Windows, eu quero fazer uma partição pequena de 500 megas para que ele rode, por exemplo, os meus jogos. Então eu quero pegar uma partição aí de sei lá quantos megas para poder trabalhar especificamente com o meu sistema operacional, ou então com uma aplicação. Então, a memória ela pode ser particionada, ela trabalha muito com partição. Mesmo que a gente não veja essa partição acontecendo, ela já é feita particionando. Então, quando você particiona a sua memória, cada pedacinho de memória tem um espaço. Então, a grande sacada da multiprogramação, que a gente vai falar a seguir, é você saber qual processo se adequa melhor em cada espaço. É isso que a gente vai ver agora. Então, na multiprogramação, por exemplo, eu tenho aqui uma partição de dados chegando. Nesse exemplo aqui em cima, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Deixa eu tentar marcar aqui para vocês. Eu tenho. Vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó, a minha caneta? Ó, deixa eu ver aqui. Sim. Ó, eu tenho um pedacinho de partição aqui, tem partição aqui, são dados aqui chegando. Nessa partição 4 aqui, por exemplo, tá certo? Aqui tá livre, olha que inútil. Aqui eu só tenho uma coisinha na fila para poder ser processada, aqui eu tenho 3. Tá percebendo? Então, eu tenho várias coisas chegando aqui na multiprogramação que eu posso direcionar direto nesse formato aqui, ó, para essa partição aqui. Então, aqui eu vou armazenar esse dado e aqui acabou. Então, eu vou utilizar dentro da partição já determinada. Já de outra forma, eu tenho uma fila de partições que são feitas aqui, ó, uma fila de processos que eu posso jogar para onde eu achar mais conveniente. E aqui você otimiza aí os processos. As duas coisas acontecem, tá, gente? A gente tem aí dados que são direcionados especificamente para um espaço da memória, por uma questão de programação, uma questão de necessidade, e eu tenho também a forma de você colocar onde está livre ali, espaço na memória, com identificação, e jogar para poder ser utilizado. Tudo bem? Então, para que você veja isso acontecendo de forma mais clara, eu tenho aqui um endereçamento virtual, olha o tanto de processo que eu tenho aqui. E olha os tamanhos desses processos, estão vendo? E eu tenho os quadros da memória principal, os quadros físicos. Então, aqui na minha partição física, por exemplo, eu tenho aqui um espacinho aqui de 8K e de 4K. Geralmente, quando a gente trabalha com paginação, que é a forma de você identificar essas páginas onde eu vou trabalhar essa memória, lembrando que paginação basicamente é você pegar aquele processo grandão e quebrar em pedacinhos, tá? Isso é a paginação. Então, por exemplo, aqui eu tenho um processo de 8K. Aqui eu tenho um espacinho de 8K. Então, obviamente que eu vou ligar esses dois. Eu otimizo melhor, tudo bem? Então, ó, o 8 daqui está batendo com o 8 daqui. Aqui, por exemplo, eu tenho um outro aqui, ó, de 32. Então, eu posso fazer a ligação dele no espaço disponível. Eu tenho os de 28, ou seja, eu tenho um espaço que às vezes aqui é um pouquinho maior, e eu jogo isso no meu quadro para poder tentar fazer com que seja otimizado aí esses processos. Tudo bem?
Então, é basicamente isso que a gente faz aí da transmissão do endereçamento virtual para a memória física. A memória virtual ela trabalha muito com abstração, né? Então, a gente geralmente trabalha com a relação entre endereços de programas e os dados, essa é toda a jogada da memória virtual. Um programa no ambiente de memória virtual não faz referências a endereços físicos de memória, não são endereços reais, mas em endereços virtuais. E depois, a MMU, que é o sistema que vai lidar com isso, é que vai fazer a distribuição desses elementos virtuais para elementos físicos para ser processado. Isso tudo acontecendo, pessoal, em nanosegundos, isso que é o mais impressionante. No momento da execução de uma instrução, o endereço virtual é referenciado e é traduzido para o endereço físico, pois o processador manipula as posições na memória principal. Ou seja, no momento que você executa uma instrução, tudo que está em endereço virtual, ele passa a se preocupar, a ser referenciado numa tradução física, e aí sim você começa a utilizar isso daí. E o mecanismo de tradução de endereço virtual e físico a gente chama de mapeamento. Então, para você poder entender como que você mapeia um processo dentro da memória, então você, de fato, você traduz aí esse endereçamento de virtual para físico. Então, existem vários tipos de mapeamentos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. Para que você possa entender essa questão, a gente pode ver, por exemplo, no exemplo da lateral, eu tenho vários endereços físicos e vários endereços reais. Nos endereços virtuais aqui, ó, perdão, falei endereços físicos. Eu tenho endereços reais, que são os endereços físicos, e eu tenho os endereços virtuais. Eu posso ter, por exemplo, muito mais endereço virtual do que endereço real. E à medida que eu tenho aí a memória sendo processada, sendo utilizada, eu vou liberando espaço físico, recebendo do processamento virtual, tá certo? Essa é toda a sacada aí da memória virtual. Então, como esse espaço de endereçamentos virtuais não tem nenhuma relação direta com o endereço físico, né? Um programa pode fazer referências virtuais que estejam fora dos limites da memória principal. Ou seja, os programas que são estruturados de dados não estão limitados apenas ao tamanho da memória física. Foi aquilo que a gente falou agora há pouco. É uma outra forma de você entender aí como a gente pode lidar com essa memória virtual. Então, você está vendo aqui, por exemplo, aqui vários links de memória virtual sendo disponibilizados em páginas, está vendo? E eu tenho aqui agora só esse espacinho aqui na memória principal e na memória secundária. Eu vou fazendo essa utilização virtual até o momento que eu posso startar isso para a memória física. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, um processo numa impressora, ou então um processo num teclado, eu estou tentando trazer um dado em referência, e esse processo fica armazenado, por exemplo, na memória virtual, até que eu tenha a condição de processá-lo na memória física. Exemplo disso, para ficar mais claro, imagina eu estou abrindo uma página de internet, imagina que eu estou carregando os dados, talvez fique mais claro para vocês. Eu tenho vários dados sendo alimentados de uma forma só, então eu estou carregando informações. Então, primeiro eu coloco essas informações no roteador, ou então na minha placa de rede, para depois eu startar numa memória virtual que vai apresentar para mim esse momento de forma virtualizada. Então, o processador ele vai ter esse tempo, esse time aí para poder se organizar nos processos e colocar aquilo que é mais relevante. Tudo bem? No desenvolvimento de aplicações, a existência de endereços virtuais é ignorada pelo programador. Então, a gente que trabalha com programação ignora essa primeira parte. Os compiladores eles se encarregam de gerar o código executável em função do espaçamento virtual e o sistema operacional cuida para a sua execução. Então, a gente que trabalha com programação, de fato, a gente não vê essa mágica acontecendo. Isso tudo trabalha aí pelo próprio interpretador ou compilador ali, o ambiente, o frame que você vai estar utilizando. O processador apenas executa instruções e referencia os dados existentes no espaço de endereçamento. Portanto, deve existir um mecanismo que transforma endereços virtuais em endereços reais. E esse mapeamento que permite essa condução aí de virtual para endereço real. Então, para vocês poderem ver o mapeamento, eu já mostrei uma imagem semelhante para vocês, que é uma consequência de você tratar aí, de você puxar da memória virtual jogando para a memória física. E tem várias tabelas de mapeamento que vão permitir que você tenha uma referência aí do tipo de dado que vai ser atrelado a essa memória principal. Então, como eu falei para vocês, o cara que faz isso, né, o MMU, que é o Memory Manager Unit, que é, de fato, o cara que vai gerenciar a unidade de memória. Então, ele traduz essa questão toda da parte física, da parte virtual para a parte física.
Então a MMU é responsável por fazer essa parte, e essa MMU ela está dentro do seu processador. Então, logo quando você acessa o processador, o cara que vai fazer essa passagem fica dentro do processador um pouquinho antes dos registradores, pensando já em enviar essa informação para os registradores, depois que vai passar ali para a ULA, para a unidade de lógica aritmética. Tudo bem? Olha que legal isso aqui. Então, aqui, para você poder entender, cada processo tem o seu espaço no endereçamento virtual, como se ele possuísse sua própria memória. Então, no exemplo A, por exemplo, eu tenho aqui uma informação que vai ser alocada, na tabela B eu tenho também uma informação que vai ser alocada, e todas são colocadas ali na memória virtual. Então, mesmo que eu tenha vários processos acontecendo, cada um deles vai cair dentro da sua paginação. Ou seja, cada um deles tem ali, vai ser quebrado dentro de um tamanho que seja correspondente ao processamento, e depois vai ser alocado dentro de uma página. E o mecanismo que traduz se encarrega de manter são as tabelas de mapeamento, que são exclusivas para cada processo, ou seja, cada processo tem acesso à sua tabela de mapeamento. E são relacionados de endereços virtuais do processo para a posição da memória real. Então, para que não haja confusão, essa tabela de mapeamento que a MMU ela disponibiliza, ela tem que fazer algumas referências importantes para poder saber da onde está vindo aquele processamento, da onde está vindo aquele dado, para que ele não se perca, tá certo? Então, para que isso não aconteça, é feita uma referência na tabela de mapeamento para que um dado não fure a fila do outro, tá? Então, essa é a função aí da MMU. Entender de onde vem esse processo, da onde é a posição inicial, da onde é a posição final desse processo, e saber como identificá-lo depois. Tá? Se um outro processo vai ser executado, o sistema deve passar a referência à tabela de mapeamento de um novo processo. A troca de tabela de mapeamento é feita pelo registrador, que vai saber a indicação da posição inicial da tabela concorrente. Ou seja, eu preciso primeiro entender o processo como um todo, para que o meu registrador tenha a condição de entender de onde se inicia e aonde se conclui o processo. Mesmo que você tenha entrando isso daí em vários núcleos de processamento, a posição inicial e a final é importante para que você possa depois juntar isso daí tudo depois do processamento sendo realizado, certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre swap, que é a forma mais eficaz ali que a gente tem aí de trabalhar com a questão desse processamento. Então, para que você entenda o que é o swap, existem sistemas que compartilham o mesmo tempo de memória principal, e às vezes esse tempo ele não é suficiente para poder trabalhar com todos os processos. Então, quando você tem aí o swap, basicamente ele vai entender quanto tempo que eu utilizo para poder trabalhar com a memória virtual, com o processamento da memória. Então, o que acontece? Existem vários processos que são interativos, que são orientados aí por dispositivos de entrada e saída, e outros que precisam apenas ter uma condição continuada. Então, a ideia mais clara para que você entenda isso é que eu tenho que dar uma olhadinha no espaço que eu tenho ali na memória RAM, por exemplo, e colocar esses processos em uma ordem. E quando eu começo a colocar esses processos ali, eu preciso saber se eles estão ativos ou se eles estão bloqueados ali. E esse tempo de processo eu posso otimizar. Então, o que é o swap? Ele basicamente vai partilhar essa questão do tempo dentro dos processos que estão sendo ou bloqueados ou executados. E aí ele começa a decidir como que eu vou lidar com esse tempo. Às vezes eu tenho, por exemplo, para ficar mais claro, uma página de internet sendo carregada dentro de um navegador, e eu tenho uma execução de um código ali, de um comando, por exemplo, ali dentro do sistema operacional. O que vai acontecer primeiro? Qual que é a prioridade desse processador? Então, esse tipo de técnica permite você entender a prioridade desse tempo ali. Ele vai permitir que você entenda que vai demorar um pouco mais, talvez, para carregar uma página nova na internet, mas que o comando é mais rápido. Então, eu consigo fazer essa execução. Então, o próprio sistema vai entender qual tipo de processo é mais rápido, é mais demorado, e vai fazer isso daí trabalhar, vai fazer a otimização desse tempo na própria memória. Então, eu tenho, às vezes, os processos que são iniciados dentro do sistema operacional, e eu tenho as partições que já são próprias para poder receber essa questão, e eu tenho aí o swap, que é esse intervalo de tempo entre eles. Então, basicamente, eu consigo trabalhar permitindo que os processos fiquem parcialmente na memória e depois eles passem para o disco, ou então vice-versa. Então, essa é a ideia do swap, fazer essa migração aí entre a parte física e o disco, otimizando então o tempo de processamento. Para que você entenda isso melhor, esse quadro aqui
ele consegue mostrar para a gente aqui de uma forma muito mais tranquila. Eu tenho, por exemplo, um processamento A que está acontecendo aqui na operação do sistema, eu tenho isso aqui livre. Depois eu tenho o A e o B, percebe que a gente está usando um pouquinho do tempo livre. Aí depois eu tenho o A, B e C, eu ainda tenho questão livre, então eu posso estar trabalhando aí, ó, com esse pedacinho de processo que sobrou. Aí acabou o processo A, ele acabou. Eu ainda tenho o B e tenho o C. E aí, ó, já surgiu um processo chamado D. Ele também não ocupou tudo, então ainda tem um espacinho aqui disponível. Depois o B já acaba, libera mais espaço, então eu tenho aqui o D e o C, tem esse pedacinho aqui ainda. E aí o processo A, por exemplo, ele pode voltar e ocupar esse pedacinho aqui. Então, essa é a forma que a gente trabalha para poder utilizar o processo. Então, eu tenho a memória já distribuída como um todo, e eu começo a usar esses intervalos de processo até que ele se termine e vá dando espaço a novos processos. Além disso, nós temos aí uma questão de fragmentação, né? E que a fragmentação, na verdade, é o quê? É você entender quais processos estão desperdiçando a memória e tirá-los da frente ali, para que você tenha uma condição aí de otimizar o tempo. Então, a fragmentação interna é quando você tem ali partições fixas, então você já tem separado as partições, ou a externa é quando você não tem as partições físicas, mas você precisa entender aí, precisa otimizar um pouquinho esse uso de memória, tá certo? Isso aqui é interessante também, entender que a compactação de memória também é muito custosa. Então, quando você compacta a memória, você leva um grande número de processamento para poder compactar esse espaço ali e otimizar ali o que é feito. O que é feito para poder manter o processamento funcionando. Então, também para você entender como é que a gente trabalha, a gente tem algumas tabelas ali que permitem você entender ali como lidar com isso. Então, existe uma alocação da partição para o processo adjacente na partição livre, ou seja, eu utilizo a partição que está livre para poder fazer, e também existe uma partição conjunta, que a gente trabalha já com a pilha, que é feita em sentido oposto, ou seja, eu trabalho com aquilo que eu tenho disponível na saída de um outro processamento, tá bom? E aqui você vai entender melhor como você gerencia um espaço. E essa aqui acho que é a forma de você entender as duas possibilidades que nós temos ali. Então, aqui em binário, por exemplo, eu tenho aqui umas condições ali com pedacinhos de espaço. Então, para que você entenda isso aqui, ó, eu tenho aqui, por exemplo, nesse caso de código, eu tenho aqui 5 binários ativos e eu vou ocupar 5 espaços dessa memória aqui. Só que nesse caso eu tenho ainda 3 liberdades livres aqui, tá vendo? E se são 3 livres, eu tenho condição de utilizar. Então, esse espaço aqui, por exemplo, ó, ele está livre. Então, se o meu processo ele tem aqui 8 tipos de posições, eu tenho 5 que são utilizadas e 3 que ficaram livres aqui nesse processo. Já no B, por exemplo, eu poderia alocar aqui, ó, que está sendo tudo utilizado. Não tem espaço livre aqui. No C, eu tenho aqui 2 espaços que estão sendo utilizados, 2 que não estão sendo utilizados e o restante. Então, eu consigo ver aonde eu consigo utilizar nesse formato. A gente chama esse formato de bitmap, que é uma forma de você trabalhar aí alocando os bits ali dentro da sua ocupação, né, dentro do seu lote por espaço livre ou espaço utilizado. Já na memória encadeada, eu vou sempre ter a posição do meu processo. Então, por exemplo, eu sei que o meu processo está usando 5 posições aqui. Tá vendo? Eu estou utilizando os mesmos 5 aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho utilizando 5, os mesmos 5 que eu tinha trabalhado, e eu tenho 3 livres aqui, nesse segundo exemplo aqui, por exemplo. Então, a gente consegue entender que eu tenho o que eu tenho livre de espaço, mesmo utilizando o código binário, o que eu tenho livre de espaço está sendo utilizado em número 1, e o que tenho liberado de espaço está sendo utilizado no número 3 aqui, que está a mesma posição terceira, que não está sendo utilizada ali na coluna. Bem? Então, a paginação, que eu tinha comentado com vocês, é uma técnica que permite você gerenciar esses espaços de memória, pegando processos que são gigantescos e tornando esses processos um pouquinho menores, tá certo? Então, a gente trabalha com alguns blocos, né? E nesse caso, não importa o segmento do processo. Então, eu posso estar processando código, eu posso estar processando dado, eu posso estar processando o que for, que não vai ter diferença, porque eu vou quebrar isso em pequenas partes e vou utilizar na minha memória. Então, nós temos aí alguns tipos de paginações, né, que permitem você trabalhar, e quem gerencia essas páginas, esses pedaços, são as ETPs, que são as tabelas de paginação, tá certo? Elas que dão a referência
que geralmente são alocados ali com a posição inicial e posição final, da referência de onde está vindo aquele processamento para que você não perca as informações. Então, quando o programa é executado nas páginas virtuais, são transferidas para a memória secundária ou para a memória principal e colocadas nesses frames, nessas páginas ali. Sempre que o programa fizer referência ao endereço virtual, o mecanismo mapeará a localização utilizando a tabela de processo do endereço físico e onde está esse frame ali que se encontra no endereço real correspondente, ou seja, aonde de fato esse espaço de memória foi alocado para aquilo, certo? Então nós temos aí algumas políticas que a gente utiliza para poder buscar as páginas, ou vai ser por demanda, ou vai ser por uma questão de paginação antecipada, ou eu vou trabalhar isso aí com uma grande quantidade, ou que seria pela necessidade, ou eu vou antecipar essa necessidade para poder estar trabalhando com essa busca de paginações aí. Por demanda, então, primeiro para vocês poderem entender, uma paginação que permite que os processos sejam transferidos da memória secundária para a memória principal apenas quando eles forem referenciados, ou seja, quando o processador pedir essa informação, quando o usuário executar essa informação e o processador receber essa referência de quando foi solicitado. É um mecanismo conveniente na medida que leva para a memória principal apenas aquilo que necessariamente vai ser executado pelo programa. Então, imaginem que eu tenho ali um monte de funcionalidades num Word da vida. Eu tenho várias coisas, mas nem tudo eu vou utilizar ao mesmo tempo, então eu só executo aquilo que eu preciso. Se eu estou digitando texto, o que eu preciso naquele momento? Quais são as threads em execução? Então é aquilo que eu vou levar para a memória principal. A memória, a paginação por demanda, ela escolhe exatamente o que vai ser utilizado e coloca na demanda virtual para ser processada pelo processador depois, tá certo? Então, por exemplo, eu não posso esperar que o meu usuário digite errado uma palavra para que aquele processo de detectar a palavra errada já esteja meio que carregado no processador. Então, a partir do momento que eu digitei uma palavra errada, não dá para esperar muito tempo para ele poder determinar, olha, cara, você digitou errado aqui no Word. Então, quando você programa, você já pensa em uma paginação por demanda que você já meio que executa aquele procedimento para que quando você for utilizar, ele já está acontecendo. Agora, diferente disso, eu não vou deixar carregado no meu sistema inserir imagem, por exemplo, porque isso aí é um outro tipo de questão, certo? Já por antecipação, você já não tem essa questão, você já leva tudo ao seu processador, além daquilo que você vai referenciar. E isso pode acontecer o quê? Uma perca grande do seu processamento, porque você acaba levando aí, carregando muita informação que nem sempre você vai utilizar, tudo bem? Então, nós temos aí uma alocação que pode ser feita de forma fixa, ou uma alocação que pode ser feita de forma variável. A fixa tem, cada processo tem um número máximo de páginas que ele pode utilizar durante a execução no computador e está tudo certo. Então, você já tem ali uma determinação do que você pode fazer, de quantos processos podem acontecer. Já na execução, na política de alocação variada, eu já não tenho isso, né? Eu tenho aí agora um número de páginas que podem ser alocadas ao processo durante a execução e a sua função, né? Então eu tenho ali a função da sua taxa de paginação e da ocupação dessa memória. Nesse modelo, os processos levam em conta também as taxas de paginação e podem ampliar esse limite. Então, em vez de você ficar atrelado apenas àquele limite do outro tipo de alocação, eu tenho aí uma condição de ter mais ou menos paginações ali de acordo com a necessidade. Isso permite uma flexibilidade maior e um ganho maior nos processos, certo? E eu também tenho uma outra forma de você trabalhar, que é a política de substituição de páginas. Então, algumas situações do processo ele atinge, de fato, o seu limite, tanto físico quanto virtual, então eu começo a substituir as páginas que eu não tenho essa utilização assim como prioridade. Então, as páginas podem ser substituídas para poder otimizar aí, o uso do processamento quando eles não forem modificados. No caso da política de substituição de páginas, no caso da página, ela trabalha sempre contendo um código executável que não vai sofrer alteração. Não existe a preocupação, por exemplo, de copiar esse código no arquivo executável de disco. Então, se eu for substituir uma página, nada que é sensível vai ser utilizado para isso, certo? Então, eu vou trabalhar sempre com estruturas que podem sofrer alterações ali, que podem trabalhar com essas variações. Então, para que vocês possam ver ali o processo, eu tenho aqui uma memória principal, eu tenho ali essa figura de baixo ali, vocês estão vendo, que é um arquivo de paginação sendo atrelado
a memória principal. Então, às vezes, eu posso precisar substituir uma parte de um para o outro, justamente para poder otimizar o uso do meu processamento. A gente tem também alguns problemas, nem tudo é flores, né? A gente tem alguns problemas também aí que acontecem com a memória virtual, né? Tem várias vantagens, mas existem alguns problemas. Como cada processo possui na memória principal algumas páginas já alocadas, o sistema deve manter um mínimo conjunto de frames que são utilizados para poder fazer aí uma baixa taxa de paginação. Então, eu tenho de fato que sempre manter aí um mínimo de memória paginada para poder tratar com o meu processamento. Então, eu não tenho condição, por exemplo, de excluir completamente as paginações. E, ao mesmo tempo, o sistema operacional deve impedir que processos tenham um número excessivo de páginas na memória, de forma a aumentar o seu grau de compartilhamento de memória principal. Ou seja, mesmo que eu tenha uma condição de expandir, eu tenho que sempre, o sistema operacional sempre vai buscar tratar com menos páginas possíveis o número de processos para não sobrecarregar o seu sistema. E também temos aí alguns conjuntos de trabalho, aqui é importante a gente entender que isso já é na questão de busca dessa informação pela memória, como se a gente estivesse falando sobre select. E a gente tem duas formas de você entender aí as localizações. Ou a localização vai ser espacial, ou seja, eu tenho o espaço que vai ser localizado, ou pelo tempo que foi utilizado. Então, os processos podem estar. Esse conceito é muito simples de você entender, porque quando eu trabalho com processos dentro do limite espacial, né, desse limite físico, geralmente aquele processo que está próximo do outro processo, ele vai ser utilizado. Então, eu consigo referenciar esse processo. Já no temporal, ele vai analisar aquilo que eu acessei por último. Então, se eu acessei num tempo curto, provavelmente eu vou acessá-lo novamente de uma outra forma, em intervalo curto. Então, eu tenho duas formas de você entender aí como trabalhar esse conceito de localidade. Ou eu vou trabalhar de forma espacial, ou seja, na minha memória eu tenho esse espaço que foi utilizado, então ao redor dele os processos vão acabar sendo utilizados também, ou pelo tempo que eu utilizei. Se eu utilizei aquele processo naquele tempo, provavelmente eu utilize novamente um processo que esteja próximo a ele num tempo mais curto, tudo bem? Aqui para vocês poderem entender qual que seria um exemplo disso, é eu trabalhar nesse tipo de paginação. Vocês estão percebendo aqui que eu tenho aqui na página 0, eu tenho uma inicialização, na página 1 eu tenho o início de um código, e na página 3 está o final desse código. Como que eu consigo, por exemplo, tratar esse tipo de coisa se não fosse feita em forma de laço? Então, o que, que é feito ali? Eu tenho ali uma maneira de você fazer essa troca excessiva entre as paginações para que a informação não se perca. Então, mesmo que eu tenha o início de um código no começo da paginação 1, por exemplo, e o final na paginação 3, é feito esse mecanismo de localidade porque eles estão próximos uma da outra e eu posso utilizar isso dentro do meu processador. Tá? E agora vamos trabalhar um pouquinho sobre alguns algoritmos. Tá? Então, para que você entenda, existem alguns conjuntos de algoritmos que permitem você trabalhar com as paginações. O maior problema da gerência de memória virtual por paginação é decidir quais as páginas vão ser carregadas. E a MMU pensa muito nisso para poder trabalhar. Então, ela cria aí alguns algoritmos que permitem você alocar, você subir essas páginas para a memória principal e depois liberá-las aí para processamento físico. Então, quando é um processo que necessita uma nova página, existem frames disponíveis e o sistema selecionará diversas páginas alocadas na memória para poder liberar aí pelo processo. Então, nós temos alguns tipos de algoritmos que fazem isso. Um deles é a substituição de página, que nem eu falei para vocês agora há pouco, que permite você substituir a página que trabalha com menos comportamento, né? Então, seja aquela que eu estou menos utilizando para liberar espaço, tá certo? Eu tenho também o algoritmo ótimo, e esse aqui é aquele que a gente nunca usa, porque nunca consegue utilizar, que ele seleciona a substituição da página que não será referenciada no futuro. Então, ele imagina que aquela página não vai ser referenciada e não carrega essa informação para a memória virtual e, consequentemente, não vai processá-la na memória física. Essa estratégia de algoritmo ótimo, ela preza pela otimização do processador. Agora, jogando a real para vocês, é muito difícil. Esse é o melhor do mundo, né? O processador adivinhar aquilo que não vai ser utilizado, mas, de fato, é muito difícil você ter esse comportamento com as paginações. Uma outra forma é o aleatório, ou seja, o sistema não se preocupa com a prioridade do uso daqueles sistemas, então eu coloco aquilo ali para poder colocar de forma aleatória, então o que aparecer ele vai colocar nas páginas e vai jogar
para o processador. Isso, de fato, consome pouco recurso do sistema, mas ele tem uma eficiência muito ruim, porque você não tem aí aquela ligação entre as paginações. Ele vai processar aquilo que aparecer na frente. O algoritmo FIFO, né, que ele permite que você tenha aí uma outra forma de você carregar os processos na máquina virtual. Então ele faz o seguinte, ele trabalha como se fosse de fato uma estrutura de fila. Então entrou, saiu, entra de novo, sai de novo. Então ele vai carregar de uma forma muito mais, acho que monoprogramática, acho que é a melhor forma de vocês entenderem, tá certo? Então isso acontece de uma forma muito, muito constante aí. Outra forma de você trabalhar também com algoritmos é o LFU, né? Você seleciona as páginas que são menos relacionadas no frame, ou seja, aquilo que menos é utilizado, ele já trabalha com a perspectiva de ser menos utilizada e vai colocando apenas, priorizando aquilo que é mais utilizado. Então você tem aí essa forma de você trabalhar, sempre é referenciada pelo último acesso daquele frame dentro do processador. Então ele vai priorizar aquilo que vai ser mais utilizado. O NRU, que é bastante semelhante com o LRU, ele trabalha com isso, só que com bits de referência, ou seja, ele já define os seus bits de referência para que você tenha certeza de quando você vai trabalhar com as páginas que são menos ou mais utilizadas. Então ele trabalha muito com a questão de referenciar a página e de modificar ou não modificar. E essa condição, essa tabela de condição nesse algoritmo permite você utilizar por importância. Também nós temos aí o FIFO com um buffer, né? Que então ele trabalha aí já com uma lista já de pré-definidas ali, que permite você criar um algoritmo que substitua as páginas de forma simples e eficiente, entendendo que você tem um início e um fim, só que já elencando no meio do caminho outras páginas que podem ser utilizadas também, fazendo aí essa sensação de paralelismo também. Outra forma também que nós temos também é o circular, vai trabalhar como se fosse um relógio, ou seja, ele trabalha da mais antiga para a mais nova, e priorizando isso por tempo. Então, o processamento que entrou antes, ele vai sendo circulando, e ele vai rodando isso como se fosse um relógio, de fato, priorizando por tempo. Então, o mais antigo processo, o mais novo espera. É uma outra forma também. E cada tamanho de página é importante. Geralmente a gente trabalha com páginas que estão entre 512 entre 512K e 16 MB de endereço, e essas arquiteturas de tamanho permitem que você tenha aí uma flexibilização maior e um padrão maior também para que possa ser feito aí o processamento na memória virtual. Já a segmentação, que é uma outra forma de você trabalhar também com a memória virtual, ele vai trabalhar separando de fato o que você tem aí de informação. Então, por exemplo, aqui eu vou trabalhar tudo que é tabela, aqui eu vou trabalhar tudo que é texto, aqui eu vou trabalhar, ou seja, ele vai trabalhar com as constantes. Então, eu separo tudo isso aí em segmentações e coloco para poder processar. Então, eu preciso entender algumas questões para trabalhar com esse tipo de questão, porque nem sempre tudo vai responder as perguntas, a técnica vai responder de acordo com aquilo que eu preciso. Então, é importante saber se eu vou trabalhar com a segmentação, isso vai depender também da parte de programação, ou se eu vou trabalhar com a paginação. Então, a MMU vai trabalhar com essas questões. Mas, para você criar programas e criar softwares, é importante algumas questões. Por exemplo, considerações. O programador precisa estar ciente da ciente da técnica que vai ser utilizada. Na paginação, não. O processador que vai fazer esse tipo de trabalho com a MMU. Na segmentação, sim. Eu preciso referenciar os tipos de dados que vão ser tratados para que eu possa fazer o processamento delas depois ali na memória virtual. Quantos espaços existem lineares existem em endereçamento? Na paginação eu tenho um espaço linear, na segmentação eu posso ter vários espaços. Porque aqui na paginação, não importa o tipo de dado que vai entrar. Já aqui na segmentação, eu posso ter vários aí. O espaço de endereçamento total pode exceder o tamanho da memória física? Na paginação, sim. E na segmentação, também, porque a gente pode tratar isso daí de forma emulada virtualmente. E os procedimentos e dados podem ser diferenciados entre protegidos separadamente? Na paginação, não. Eu não tenho essa condição de entender o que pode ser protegido ou não protegido, porque cada dado vai ter o mesmo tamanho. Na segmentação, sim. Eu posso observar isso de forma diferente. As tabelas com tamanhos variáveis podem ser acomodadas facilmente?
Na paginação, não, eu tenho, de fato, as tabelas alocadas com mais dificuldade de acordo com os algoritmos para poder ser alocada. Na segmentação, eu posso, então, entender as tabelas ali, o tamanho das tabelas e variáveis de uma forma muito mais natural. E o compartilhamento de procedimentos? Como é que ele funciona, né? Na paginação, o compartilhamento de procedimentos entre usuários é facilitado? Na paginação, não, porque eu não tenho essa interação toda trabalhando com a aplicação. Agora, na segmentação, eu posso, de fato, ter aí os procedimentos sendo mais compartilhados com os usuários. E por que essa nova técnica foi inventada, no caso, tratando para segmentação? Para fornecer um grande espaço de endereçamento linear sem necessidade de comprar mais memória física. Então, a grande sacada da memória virtual é essa. É eu não ter que expandir fisicamente o meu computador, nem a minha capacidade, para manter o mesmo nível de processamento. E já na segmentação, permite que os programas de dados sejam quebrados em espaços de endereçamento, lógicos independente do auxílio compartilhado e a sua proteção. Ou seja, eu tenho essa permissão, essa condição de fazer com que esses dados aí sejam também quebrados em segmentação, só que trabalhando de forma lógica e independente, o que permite aí uma otimização também. Então, eu posso estar utilizando dentro do meu sistema operacional a paginação ou a segmentação. As duas técnicas podem ser utilizadas ou as duas juntas também. Eu posso ter a necessidade de utilizar isso junto. Depende muito da arquitetura do meu sistema e de como ele vai estar funcionando. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula aí. Vou abrir agora para a gente poder bater um papinho, tirar algumas dúvidas, tá bom? Deixa eu voltar para cá. Muito bem, pessoal. Vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Professor, Pois não. eu queria perguntar sobre, dentro do último tema, da última aula, tinha aquela questão de estado, né? Que você chegou até a comentar no começo da apresentação sobre aquela falsa impressão de pode dizer multitarefa, assim, que é trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, mas dentro do último tópico, você citou que, na verdade, ele trabalha com um intervalo para alterar entre duas tarefas em si. Essas Isso. informações ficam armazenadas nessas memórias virtuais? É isso? É isso sim. O que acontece? Essa falsa impressão que eu disse para vocês ali é porque nem o mesmo processo ele não vai ser executado de forma contínua. Então eu preciso ter aí a parte virtual dessa memória, justamente para que eu possa permitir que o processador possa trabalhar dentro desse paralelismo ali. Então eu posso ter processos entrando em filas, passando pelos registradores, sendo processados e devolvendo aí na saída aí, entendeu? Então, essa falsa impressão de processamento que eu falei para vocês, ela é justamente referenciada a essa questão de que o processador ele vai executar tarefas por vez dentro de seu núcleo. Então, a cada núcleo de processamento, eu tenho a condição de executar uma parte desse processo e a saída é reunida depois nesse conjunto de memórias e disponibilizada nos seus dispositivos. Tudo bem? Tranquilo. Mas aí surgiu outra dúvida. Então, a memória virtual, então, continua sendo uma parte da memória física separada justamente para esse tipo de tarefa. É isso? Exatamente. Ah, tá. Então, basicamente, a gente vai partilhar um espaço virtual que a condição física não permite. Então, eu tenho uma limitação física que eu não tenho na limitação virtual. Apesar de que também a memória virtual também pode ser limitada de acordo com a condição que você tenha na sua máquina. E também a condição da sua MMU e aí também a condição do seu sistema. Mas, de fato, a memória virtual ela pode agregar muito mais processo na sua alocação do que a memória física. Então, eu tenho um número limitado de cores, eu tenho um número limitado de processadores, de registradores, que na memória virtual eu não tenho. Então, ela vai fazer o quê? Juntar esses processos todos e depois partilhar isso daí depois endereçados na memória física para que ela possa estar executando ali dentro do processador. Então, a grande sacada da memória virtual é você otimizar o seu recurso, dando essa falsa impressão de vários processos acontecendo ao mesmo tempo. De fato, eles são carregados virtualmente para depois serem processados de forma física. Tudo bem? Tudo bem, agora entendi. Obrigado. Imagina. Então, pessoal, fica à disposição de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me chamando durante as aulas aí. Na verdade, sim, gente, o WhatsApp meu ele fica aberto aí para vocês
o tempo todo. Na atividade de hoje, eu pedi para vocês fazerem uma leitura e gastem um tempinho lendo também. Eu acho que vocês pegarem 1 hora e meia, vocês conseguem dar uma lidinha boa no capítulo 3 do livro, tá? E eu coloquei para vocês também no Moodle algumas aulas falando um pouquinho sobre essa introdução à memória, entender como é que funciona essa memória e também falando um pouquinho sobre a paginação. Então, alguns dados podem ser disponíveis ali para vocês poderem entender aí de forma melhor e também essa aula vai ficar disponível para vocês também, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade para poder falar comigo. E nós temos aí, então, uma atividade a ser feita, um questionário com algumas perguntinhas para serem respondidas aí até a próxima aula. Tudo bem? Na próxima aula, a gente vai entrar na parte de memória secundária, bem semelhante com o que a gente tratou até aqui, só que agora focando nos dispositivos de memória secundária. E vocês vão entender o funcionamento desses dispositivos. E eu também vou passar para vocês um trabalho avaliativo, tá? Esse trabalho, ele vai ser um trabalho que vai permitir aí a gente compor o que seria a primeira nota, a primeira avaliação. Tudo bem? Então, na próxima aula, já se preparem aí para a gente poder fazer um trabalho. Eu não sei se vocês faziam trabalhos em grupos ou individuais, então a gente vai poder bater um papo sobre isso aí também na próxima aula, para definir os parâmetros para vocês poderem estar fazendo junto com a gente, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Uma ótima noite aí para vocês e podem ir chamando aí se vocês precisarem. Obrigada, professor. Boa noite. Falou, boa noite, professor. Valeu, professor. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Falou, professor. Boa noite. Tchau, professor.